Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Quem crê na sua vitória, dá glória a Deus. Só quem crê, diga aleluia. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Deus querido, Deus amado, aleluia. Honras e glória, Deus antigo, Deus, pelas maravilhas. Oh, Jesus querido, Deus amado, aleluia. Senhor, faz a grande obra, meu Pai, garante a nossa vitória. Meu Deus, eu creio na vitória da tua igreja, Senhor. Vai abençoando de maneira gloriosa, Pai. Glória, 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 glória. Deus tremendo, Deus chamado, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Meu Deus e meu Pai, olha para o meu povo, Senhor. Vai queimando o espírito de enfermidade, meu Pai. Resolve tudo para nós, Senhor, da melhor maneira possível, meu Deus. Oh, Jesus querido, queima, 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 Senhor. Vai queimando a enfermidade, ó Pai. Vai abençoando mais uma vez a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia. Vai abençoando de maneira gloriosa, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Garante, Senhor, a nossa vitória, meu Pai. Abençoe a família. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que todo mal venha cair por terra, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, glória, 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 glória. Deus tremendo, Deus chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas maravilhas, meu Pai, aleluia. Vai quebrando as doenças, Senhor. Repreenda agora na cor, inveja, feitiçaria. Tudo aquilo que não presta, meu Pai. Luça por terra agora, Senhor. Oh, Deus tremendo, aleluia. Eu creio na vitória da tua igreja, Pai. Vai abençoando a família. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, o culto de Santa Ceia, meu Deus, aleluia. Olha para os irmãos que vão tocar no teu corpo e no teu sangue. Venha abençoar de maneira gloriosa, meu Pai. Oh, Deus tremendo, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Meu Deus e meu Pai, aleluia. Vai queimando a enfermidade, Senhor. Vai queimando os olhos do inimigo, Pai. Espírito de Deus, aleluia. Oh, Deus tremendo. Abre os céus para nós, Senhor. Derrama bênção sobre nossas vidas. Vai queimando as obras do inimigo, Pai. Vai prender o impedimento, Senhor. Vai operar os milagres, maravilha, meu Deus. Oh, Jesus querido, Deus amado, aleluia. Abre os céus para nós, Senhor. Oh, Deus tremendo, aleluia. Envia os seus anjos, Pai. Pode chorar, Senhor, aleluia. Enche tua casa de glória, Pai. Enche a tua casa do teu Espírito Santo. Oh, Deus tremendo, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Olha para a tua igreja, Senhor. Olha para o teu povo, meu Pai, aleluia. Venha falar conosco mais uma vez. Venha garantir a nossa vitória, Senhor. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Todos digam amém. Todos saem, glória a Deus. Pode aplaudir, Senhor, aleluia. Deus está aqui. Todos digam amém, Jesus. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O evangelho bom tem água viva lá no céu, tem pronta vida. Tem uma mesa para o céu saciar. Tem água viva lá no céu.
queima, queima, queima com fogo da glória, queima, queima, queima por dentro e por fora, queima, queima, todos os pecados agora, queima com fogo divino, exalta os problemas, queima com fogo divino, exalta os problemas, nos dá a vitória, queima, queima, queima com fogo da glória, queima, queima, queima por dentro e por fora, queima todos os pecados, queima com fogo divino, exalta os problemas, queima com fogo divino, exalta os problemas, nos dá a vitória. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Rei, aleluia. Deus, Ele está aqui. Quem crê na sua vitória, dá glória a Deus. Só quem crê, diga aleluia. Vamos cantar para Deus. Aleluia, o Senhor está aqui para receber o louvor da igreja. Amém? Aleluia, nos ajuda a entrar em cima para a glória de Deus. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens sabiam, mestre, não pode a glória buscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim levar, e eu pra mim da cidade, Jesus me dá um lugar. Os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. O céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo no peito de meu Senhor. Rodeado de grandes esplendor. Isso é que é Deus, aleluia! Será algo tremendo, lugar preparado para o povo de Deus. Pagar não é necessário, a casa que vai viver. No final do estuário, no céu nunca mais viver. Jamais viver em pobreza, aflito pelo chorar. Ali há bastante riqueza, a qual poderei desfrutar. Irei eu linda cidade, Jesus me dá um lugar. Os crentes de toda a cidade, a Deus eles sempre louvar. O céu tem muita saudade das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo no peito meu filho, meu Senhor, rodeado de grandes esplendor. Oh, glória! Ali sim é lugar para o povo de Deus. Lugar tremendo, aleluia. O céu muito é bonito em Deus
erros não hão de passar, erros jamais são devidos, mortos no fogo encontrar. Os olhos serão transformados, mudados nos planos de paz. Lançados por Deus espalhados, do céu para sempre. E a cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade, a Deus eles vêm louvar. O céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ó, morrer com teu filho, meu Senhor, odiado de Deus, eu aprendi uma vez em cuidar, recebi o poder de Deus, pela graça de Deus enviada, cantarei com amor ao céu. Verdade, valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Nos céus de armadura, a lugar com qual pois a minha peleja é dura, com resposta do libertador. Verdade, valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Jesus, eu farei meu proeza, no combate a fé e o amor. Nem tenho vigor em destreza, pra lutar e ser o Senhor. Verdade, valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Um dia me dá essa missa, combatido com ardor, e coroa perene de justiça, que no céu me dará o Senhor. Verdade, valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Aleluia, Deus é fiel, santo, santo nome do Senhor. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia. Deus, Ele está aqui. Livro de Jonas, capítulo 3. Deus é fiel, toda honra e toda glória dada ao nosso Pai. Amém? Irmãos, está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não cesse de dar glórias a Deus. Amém? Jonas, capítulo 3, para a glória de Deus. Aleluia, Deus é fiel e toda honra e toda glória dada ao nome do nosso Pai. Jonas 3. Aleluia, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que eu vou à obra de Deus. Todos digam glória a Deus. Palavra bastante conhecida, aonde o Senhor vai falar conosco nessa noite. Aleluia, Jonas capítulo 3, no versículo 1.
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, de Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: aleluia, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno. Senhor, aqui está a tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Fala mais uma vez aos nossos corações. Fala com a tua igreja, Senhor, porque nós ouvimos a tua voz. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Todos digam glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, palavra tremenda essa palavra que nós lemos nessa noite. Nós vimos aí, amados irmãos, quando o homem e quando a mulher se humilham na presença de Deus, quando o homem se arrepende dos seus pecados, quando o homem, aleluia, faz o concerto com Deus, aleluia, os maus que Deus tinha colocado no seu coração e fazer contra o povo, Deus se arrepende e não faz. Aleluia! E nessa mensagem, amados irmãos, aleluia, Deus vem falar conosco a respeito de Jonas, aleluia, filho de Amitai. Veja que Deus tinha ordenado para que ele fosse para Nínive pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive, porque Deus não estava mais aguentando os seus pecados. A palavra de Deus diz que os seus pecados chegavam até as narinas de Deus. Aleluia, Deus colocou no seu coração que aquele povo de Nínive não se arrependesse. Em 40 dias Deus iria destruir Nínive. Foi onde Deus, aleluia, falou com Jonas, filho de Amitai: olha, desce para Jope, compra a sua passagem, desce para Nínive, aleluia, e fala com aquele povo, para que eles venham se arrepender dos seus pecados, para que eles venham arrepender dos seus maus caminhos, aleluia. E Jonas, amados irmãos, pegou, chegou, comprou a sua passagem, desde ir para Nínive, aleluia, foi para outra banda. Todos digam glória a Deus. A palavra de Deus, aqui no capítulo 1, aleluia, levantou Jonas para fugir de diante de Deus para Tarsis.
desceu para Jope e comprou a sua passagem para Tarsis. Foi aonde, aleluia, eles estavam no mar, uma grande tempestade. Deus mandou uma grande tempestade, e aquele navio estava para ir a pique. Aleluia, começaram a lançar sorte. Mandaram, o capitão mandou cada um clamar, o marinheiro, cada um clamar pelo seu Deus. Aleluia, nada adiantou. Lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas. Chegaram até Jonas, perguntaram: quem és tu, de onde tu és, para onde você vai? E ele falou toda a verdade. Olha, o navio está para ir a pique, porque eu desobedeci a Deus. Deus mandou eu ir para Nínive. Eu fui em Jope e comprei a minha passagem para Tarsis. Por isso sobreveio esta tempestade. Então me lança sobre as águas. Aleluia! E o mar se acalmará. Bem, amados irmãos, aleluia, Jonas reconheceu o seu pecado, a sua desobediência. Aleluia, porque Deus tinha mandado ele para Nínive, e ele fugia diante da face do Senhor. Por isso eu digo, amados irmãos, que de Deus ninguém se esconde. De Deus, aleluia, o homem não se esconde. Quantos, aleluia, muitas vezes quando Deus fala com ele procura se esconder. Esta semana Deus usou homens de Deus aqui e trouxeram palavras extraordinárias. E eu prestei muita atenção às mensagens desta semana, quando Deus usava os irmãos. Aleluia, que muitas vezes nós culpamos as pessoas quando as lutas vêm sobre nossas vidas. Mas nessa mensagem, Jonas não culpou ninguém. Aleluia, nessa mensagem que nós lemos, Jonas assumiu o seu erro. Olha, Senhor, eu sei que aquele povo é um povo sanguinário. Eu sei que é um povo duro, é um povo terrível. Eu, portanto, fiquei com medo e comprei a passagem para Jope. Todos digam para Tarsis. Todos digam glória a Deus. Aleluia, eu fiquei com medo daquele povo. Jonas, amados irmãos, se humilhou. Ele falou que ele era culpado, estava fugindo, sim, da presença do Senhor. E muitas vezes nós vimos pessoas, aleluia, quando as lutas sobrevêm, Jonas no meio do mar, naquele navio, aleluia, aquela tempestade, lançado sorte, ele disse toda a verdade. Olha, o culpado sou eu. Todos digam glória a Deus. Ele não culpou ninguém, ele assumiu a responsabilidade. Ele disse: me lança sobre o mar, e o mar vai se acalmar. Aleluia! Todos digam glória a Deus. E essa mensagem, amados irmãos, fala conosco que Deus falou com Jonas pela segunda vez. Vai até a cidade de Nínive, aleluia. Nessas alturas, Jonas já tinha sido vomitado pelo peixe na praia. Agora você vai a Nínive, proclama lá a minha palavra, proclama ali, aleluia, a salvação. Aleluia, eu coloquei no meu coração de destruir Nínive daqui 40 dias. Eu vou reduzir Nínive a cinzas. Vai lá e prega para aquele povo. E quando Jonas, amados irmãos, entraram por Nínive, caminho de um dia anunciando, e essa mensagem chegou até o rei de Nínive. Ele proclamou, aleluia, em 3 dias de jejum a Deus. Aleluia, mandou para que ninguém desprendesse os animais, que não desse alimento, não desse água, por 3 dias. Aleluia, que o povo vestiria de saco e se cobriria de cinza. Aleluia, Deus viu a humilhação do povo de Nínive e o mal que Deus tinha colocado no seu coração de destruir Nínive. Deus se arrependeu e não fez. Todos digam glória a Deus. Deus é tremendo, amados irmãos, para ouvir as nossas
orações, para ouvir as nossas petições, aleluia. Quando nós te humilhamos a Deus e falamos para Deus toda a verdade. Muitas vezes a nossa família está em luta, está em tribulação, a nossa empresa, o nosso trabalho, quem sabe o culpado é nós. E nós muitas vezes culpamos o nosso colega da empresa, culpamos o nosso parente, o nosso ente querido, dizendo que muitas vezes somos nós que erramos e não se arrependemos para com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Aleluia, prega contra ela. Aleluia, ou seja, prega o que eu te disser. Santo, santo é o nome do Senhor. Prega para eles o que eu te disse. Aleluia, levantou Jonas, verso 3, e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de cerca de 3 dias de caminho. Eu vejo Jonas, irmãos, era uma cidade grande, mas nem tanto era uma cidade sanguinária, uma cidade pecaminosa, uma cidade que tinha pessoas terríveis. Aleluia, Deus olhava para Nínive e a sua ira, aleluia, subiu até as suas narinas, cheio de pecado. Aleluia. Olha o que diz aqui no verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Jonas dizia: aleluia, daqui 40 dias Deus vai destruir Nínive a cinza, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos. No versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Verso 6: porque esta palavra chegou até o rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, aleluia, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano e de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez um clamor, ou seja, uma proclamação, e divulgou-se em Nínive, por mandato do rei, aleluia, e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prova coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Todos digam glória a Deus. Quem sabe, aleluia, se Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia. No verso 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que iria fazer, e não o fez. Isso é que é Deus, irmãos. Quando Deus vê a nossa sinceridade, quando Deus, aleluia, olha para nós e vê a nossa humilhação, Deus, ele se arrepende do mal que ele iria fazer contra nós. Aleluia. Mas se o homem de Deus, se a mulher de Deus não se consertar, não se humilhar, não se arrepender dos seus maus feitos, não se converter dos seus maus caminhos, Deus, ele destrói. Deus, ele destrói. Santo, santo é o nome do Senhor. 2 mensagens, como eu já disse essa semana. Deus usou homens aqui tremendamente para falar com a igreja. E muitas vezes nós culpamos o nosso irmão, culpamos o ente querido, o parente, o colega da empresa, e muitas vezes não assumimos o nosso erro. Mas Deus, irmãos, ele vê a sinceridade do homem e da mulher,
quando se humilha na sua presença. Deus, Ele vê a nossa sinceridade. Aleluia, Ele abençoa de maneira tremenda. E aquele mal que Ele coloca no seu coração de fazer contra nós, Ele não faz. Todos digam glória a Deus. Esse Deus está aqui, irmãos, para perdoar os nossos pecados. Esse Deus, aleluia, está aqui para receber o nosso sacrifício, para receber, aleluia, o nosso jejum, as nossas orações, a nossa súplica, a nossa humilhação. Porque o homem, quando ele se humilha para Deus, Deus se arrepende do mal que ele havia tido de fazer contra os seus filhos e não faz. O rei de Nínive, aleluia, proclamou jejum, aleluia, não permitiu que desprendesse os animais, que não desse pasto, que não desse água, e desde o pequeno até o grande, aleluia, se humilhasse a Deus, se cobrisse de saco e se assentasse sobre as cinzas em gesto de humilhação. Deus, Ele recebeu a humilhação do povo de Nínive. Aleluia, Nínive, irmãos, era uma cidade sanguinária, uma cidade de muita prostituição, uma cidade, aleluia, que já cheirava mal diante das narinas de Deus. Aleluia, o Senhor dizia consigo: eu me arrependo, aleluia, de destruir Nínive agora, porque eu vi as suas humilhações, aquilo que eu ia fazer contra o povo de Nínive, eu ia destruir em 40 dias. Eu recebo o jejum do povo de Nínive, eu recebo as suas humilhações, aleluia, eu perdoo aquele povo, aleluia. E vem chamar os irmãos que aquele povo foi abençoado, tiveram um grande livramento de Deus, porque se não fosse o arrependimento, se não fosse a humilhação daquele povo, Deus teria destruído Nínive. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus iria destruir Nínive também. Aleluia, o povo iria perecer na cinza. Todos digam glória a Deus. Vale a pena nós humilhar a Deus, assumir os nossos erros, nossas consequências, aleluia, que vier contra nós, aleluia, reconhecer os nossos pecados e se humilhar a Deus. Deus, Ele, aleluia, nos perdoa. Deus, Ele tem misericórdia de nós. Aleluia, os pecados que nós fizemos diante de Deus, Deus, Ele se arrepende de colocar, ou seja, de pesar as suas mãos contra nós. Todos digam aleluia. E quantos amados irmãos não se humilham mais para com Deus? Quantos pecam e não se arrependem diante de Deus? E muitas vezes morrem, vai para a perdição eterna. Mas aqueles que se humilham diante de Deus alcançam a misericórdia. Aleluia, nós pecamos diante de Deus, nós se humilhamos na presença de Deus e alcançaremos misericórdia. Todos digam aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, se humilhe na presença de Deus, chore na presença de Deus. Aleluia, o nosso Deus, Ele é tremendo para perdoar os nossos pecados, Ele é tremendo para curar as enfermidades e os males que Ele colocou no seu coração. Olha, eu vou destruir aquele filho, eu vou destruir aquela filha. Deus, Ele se arrepende e não destrói. Basta nós se humilhar na presença de Deus, basta nós, aleluia, se colocar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Jonas reconheceu que ele errou na presença do Pai. Quando Deus mandou ele para Nínive, desceu, aleluia, para Jope, comprou passagem para Tarsis, aleluia, pensando que ia fugir da presença de Deus. Mas no meio da viagem ele começou a pagar preço. Ali sobrevieram as lutas, sobrevieram a tempestade no meio do mar. O mar estava indo a pique, aleluia, já tinham jogado seus mantimentos, veio amados irmãos, as compras, as mercadorias que aquele povo tinha comprado
chegou no meio do mar, tiveram que jogar tudo dentro da água, por causa de um homem, aleluia, que estava desobedecendo a Deus. Por isso que muitas vezes pessoas que nos arrodeiam, pelo fato do nosso pecado, pelo fato da nossa desobediência, muitas pessoas perecem por nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos desobediências. E essa mensagem nos traz um exemplo de obediência a Deus. E se Deus falar, irmãos, está falando. Não tem como nós fugir da presença de Deus. Como diz o ditado, se nós cavar um buraco e entrar dentro, o Senhor entra conosco. Se nós entrarmos no fogo, Deus Ele entra conosco. Se nós passarmos pelas águas, Deus está conosco. Tanto para nos livrar, como também para pesar as mãos sobre nós. Todos digam glória a Deus. Se nós desobedecer, aleluia, Deus estará lá conosco, olhando para nós e falar: é meu filho, é minha filha, eu não mandei você vir para esse lugar aqui, eu mandei você vir para Nínive. Aleluia, eu não mandei você vir para Tarsis, não. Eu mandei você ir para Nínive. Vamos dar glória a Deus. Aleluia, ele pensava que Deus não estava nas águas, no barco, ou seja, no navio. Ele pensou que ele estava muito bem escondido. Mas Deus estava ali permitindo que houvesse aquela braveza no mar, que as ondas subissem e que o navio fosse abrir. Aleluia! Jogar as suas fazendas, as suas mercadorias sobre as águas. Mas como, irmãos, que vai acalmar a tempestade? Como vai acalmar a tempestade se alguém que desobedece a Deus está conosco no barco? Como Deus, aleluia, vai acalmar as lutas? Aleluia, se quem desobedece a Deus está ao nosso lado. Muitas vezes todos que são justos perecem. Aleluia, ainda bem que Jonas reconheceu falho, porque ele pecou diante de Deus. Ele desobedeceu a Deus. Aleluia, ele reconheceu. Aleluia, como nós somos sorte de cair em Jonas. Me diz quem és tu, de onde tu és. Aleluia, para onde você vai? Aí ele disse toda a verdade: olha, Deus falou comigo para mim, para Nínive, eu estou fugindo para Tarsis. Deus falou para mim para Nínive. Então essas ondas, essa tempestade está sobrevindo por causa da minha desobediência. Ele lança sobre o mar que as águas vão se acalmar. Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Você tem coragem de lançar o seu irmão sobre as águas e está desobedecido? É difícil, né? Se tem alguém no seu barco contigo que está fugindo de diante de Deus, você tem coragem de pegar ele e lançar sobre as águas? Aleluia! É melhor muitas vezes obedecer o Senhor do que sacrificar. Porque se Deus está falando, vai para Nínive, nós vamos fugir, aleluia, para Tarsis. Lá nós vamos em shopping, nós vamos comprar uma passagem no navio e vamos fugir para Tarsis. Vamos fugir para lá, porque, aleluia, se eu fugir para Tarsis, o Senhor não me vê. Aleluia, todos digam glória a Deus. Eu me lembro de uma certa, aleluia, tipo parábola, que havia um fazendeiro, aleluia, a morte chegou naquela fazenda para matar um dos funcionários da fazenda, aleluia. De repente o funcionário chegou correndo para o patrão e diz: patrão, a morte está aí, diz que vai tirar minha vida. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu, irmãos? Aleluia, o patrão mandou um funcionário fugir para outra cidade. Aleluia. Foge para a cidade tal. Aleluia, porque a morte não vai te achar. Todos digam
De repente, amados irmãos, a morte chegou. O funcionário já tinha fugido para outra cidade. Aleluia, o patrão chegou da morte e perguntou: você está perseguindo meu funcionário? Você quer matar o meu funcionário? O que a morte falou, irmãos? Não, eu nem vou matar ninguém, eu estou indo para tal cidade. E irmãos, bem na cidade que o moço tinha fugido. Todos digam glória a Deus. Não tem como nós escapar das mãos de Deus. Não tem como nós fugir da presença do Senhor. Muitas vezes, se o problema está conosco, vamos se humilhar a Deus. Vamos se arrepender. Aleluia. Nem que nós vestimos de saco e entra na cinza. Vamos se arrepender na presença de Deus. Aleluia. A morte chegou. Aleluia. O patrão que falou: você quer matar o meu funcionário? Não. Eu nem aqui convidado, estou fugindo para tal cidade. Estou indo para lá. Aleluia. E não teve jeito. O funcionário morreu mesmo. Todos dão graças a Deus. Então, quando Deus nos escolhe, estamos escolhidos. Quando Deus te manda, vai. Temos que ir. Aleluia. Se nós fugir da presença de Deus, a luta chega. O problema chega. Aleluia. E muitas vezes há pessoas que precisam, aleluia, de uma palavra, precisam de uma mensagem dos céus. Aleluia, uma palavra de libertação. Deus nos manda, nos ordena, nos envia. Em vez de nós ir para onde Deus nos enviou, aleluia, nós vamos para o outro lado. Todos dão glória a Deus. Deus ia me usar naquela cidade, mas eu estou com medo. Deus mandou para mim que eu vou descer para Tarsis. Aleluia. Mas quando ele foi para Tarsis, o Senhor estava caminhando junto com ele. Não adiantou. Aleluia. Por isso ele sofreu consequência. Aleluia. Deus é tão misericordioso. Aleluia. Que quando lançaram Jonas sobre as águas, um grande peixe tragou Jonas. Deus enviou o peixe para engolir Jonas, e o peixe foi nadando e lançou lá na praia de Nínive. Aleluia. Não adianta nós fugir da presença de Deus. Não adianta, irmãos, nós fugir da presença de Deus. Não adianta. Aleluia. Todos dão glória a Deus. Todos digam aleluia. Muitas pessoas pagam preço, sofrem, porque desobedece diante de Deus e não se arrepende. Muitas vezes é melhor se arrepender antes de vir as consequências. Todos dão glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Pode aplaudir o Senhor. Todos digam glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer oração a Deus. Queremos agradecer aos irmãos do TikTok, do YouTube, que nos acompanham nessa noite, pelas lives. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer oração especial. Aleluia, a favor dos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo TikTok. Deus abençoe. 2 canais do TikTok. Aleluia, transmitido ao vivo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oramos pelos irmãos internautas. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Honras e glória damos a Ti, Senhor, pelas maravilhas. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas. Eu apresento os irmãos do TikTok, eu apresento de maneira gloriosa os irmãos do YouTube. Que o Senhor me abençoe, Pai. Que o Senhor venha visitar essas famílias, essa casa, esses irmãos, aonde quer que nos acompanha. Que a Tua bênção, meu Deus, esteja com eles. Que a Tua igreja alcance misericórdia. Olha para nós agora, nos dá saúde, nos dá livramento, nos dá força, pelo poder que é no sangue de Jesus. Bem, Deus abençoe os irmãos do TikTok. Fique com Deus na paz do Senhor.